Bom dia. Bom dia a todos que entrarão nessa live, a todos que vão ver esse vídeo depois. Um ótimo sábado a todos. Que Deus possa vir abençoar o dia de vocês, que vocês possam enxergar e ver a mão poderosa do Senhor durante esse final de semana. Que vocês possam estar alegres no Senhor, confiantes e dando o controle das suas vidas ao Senhor. Amém? Que a gente possa, dia após dia, louvar e engrandecer o nome do Senhor pelo que a gente tem vivido. Independente do momento que nós estejamos passando, das dificuldades que estamos enfrentando, Deus é conosco, Deus está conosco em todos os momentos, se faz presente. Que a gente continue com o nosso olhar fixo para o Senhor, sabendo que de lá vem o nosso socorro. Pai querido e amado, muito obrigado, Pai, por mais um dia estarmos na sua presença, mais um dia podermos falar com o Senhor. Em nome de Jesus, eu clamo hoje que o Senhor venha abençoar nosso dia, nosso final de semana, que seja um final de semana especial, possamos juntos em família clamar pelo Teu nome, entoar louvores a Ti, Senhor, que dentro do nosso final de semana os nossos olhos ainda estejam fixos em Ti, Senhor, que a gente não se perca ou não se distraia nesse tempo, que mesmo no nosso descanso, no nosso tempo em família, o Senhor seja o centro da nossa vida nesses dias, Pai. Que a gente não desvie o olhar de Ti e que a gente não seja atraído pelas ofertas que o diabo vem nos trazer nesse tempo, Pai, para nos distrair, para nos afastar de Ti. Que a gente esteja certo que é em Ti que nós encontraremos descanso, que é em Ti que está o nosso refúgio, é em Ti que nós recebemos palavras de vida. Então, eu não sei o que muitos estão passando, mas saibam que é do Senhor que vem o nosso socorro bem presente, Ele que acalma qualquer tempestade. Nós precisamos ter fé e clamar a Ele no meio da nossa angústia, tendo certeza de que o Senhor está no controle da nossa vida. Se nós um dia dermos o controle da nossa vida ao Senhor, saiba que lá está o controle. Agora, se talvez você ainda não deu o controle da sua vida ao Senhor, você tem a oportunidade todos os dias de entregar a sua vida ao Senhor e dar o controle da sua vida a Ele. Então faça isso. Não fique lutando sozinho, não fique passando por sofrimento sozinho, porque Ele está de braços abertos, te esperando para cuidar de você, para transformar a sua vida, para fazer tudo novo na sua vida. Senhor Jesus, abençoa a nossa família. Em nome de Jesus, que os nossos filhos, parentes possam te enxergar, te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, todas as escamas, todo o impedimento dos nossos familiares, amigos, pessoas que nós amamos, todo o impedimento de te conhecer, de te ouvir, ou até mesmo de estar numa religiosidade, Pai, seja quebrado em nome de Jesus, Pai. E elas possam ouvir a Tua doce voz, elas possam te encontrar, elas possam ter uma experiência sobrenatural contigo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, muda a nossa mente, que a gente possa olhar com os Teus olhos, Pai, ouvir com os Teus ouvidos, falar palavras de vida que venham direto do Teu Espírito. Espírito Santo, nos conduza nesse final de semana, que a gente seja usado por Ti, que a gente esteja sensível à Tua voz, que a gente possa ser obediente à Tua voz, que nós mergulhemos cada dia mais na Tua presença para Te conhecer a Tua vontade.
Ó Senhor Jesus, muito obrigado pela sua obra consumada para nos salvar. Muito obrigado porque o Senhor se fez homem para nos salvar, sofreu no madeiro para nos salvar e nós não podemos esquecer disso, Pai. Então nós te glorificamos, Senhor, porque sem ti nós nada somos, Pai. Sem ti nada somos, Senhor. Senhor Jesus, esteja presente na nossa vida. Espírito Santo nos conduza. Deus, muito obrigado por tanto amor derramado sobre nós. Eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, hoje eu separei um versículo que sempre fala muito comigo. E antes de entrar na live, Deus falou muito comigo também, mediante a esse versículo, que é algo que dia após dia, mês após mês, ano após ano, a gente às vezes se vê pensando, né? Às vezes se vê parando nessas dificuldades. Às vezes a gente tem vivido nesse mundo com muitas preocupações, com muitos questionamentos. E às vezes, no momento de dificuldade, a gente não consegue olhar para o Senhor ou lembrar das promessas do Senhor para a nossa vida. Então a gente tem que ir ouvir a palavra do Senhor, e é por meio da Bíblia que muitas vezes a gente é liberto. Então quando a gente ouve a palavra do Senhor, ela entra no nosso coração e faz morada, a nossa vida ela é transformada. Então eu vou ler um versículo porque esse versículo fala muito comigo, esse versículo até hoje fala muito comigo. Ele me liberta todas as vezes que eu estou preocupado, todas as vezes que eu estou angustiado com as coisas desse mundo, deste lugar. E a promessa do Senhor sobre as nossas vidas, ela é fiel para ser cumprida. Então que a gente possa meditar nesse versículo, entender o que o Senhor quer dizer com isso. Entender o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, o grande amor do Senhor sobre as nossas vidas. E descansar nele e confiar nele. Amém? Então, o versículo, a passagem está lá em Mateus 6, do 25 ao 33, que diz assim: Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida. Olha só, não se preocupem com a sua própria vida. É Jesus dizendo. Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Eu vou repetir essa parte. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Eu vou repetir isso. Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Todas essas coisas que foi mencionado acima. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã
trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Por si só ele já fala, né? Então a gente precisa confiar no Senhor. A gente precisa buscar o reino do Senhor em primeiro lugar. Será que a gente tem feito isso? Ou será que a gente tem invertido? Primeiro eu busco as coisas terrenas. Primeiro deixa eu acertar as minhas preocupações. Primeiro deixo eu conquistar as minhas coisas. Primeiro eu deixo eu encher o meu estoque de alimentos. Primeiro eu deixo eu comprar a melhor roupa. Mas aí depois eu busco o reino de Deus. Não, não. Não é isso que Deus está falando. Não é isso que Jesus fala nessa passagem. Ele está falando primeiro o reino de Deus. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que te preocupam, o que comer, o que beber, o que vestir, todas elas serão acrescentadas por Ele, porque dele vem todas as coisas. O que adianta se preocupar com amanhã? Descansa no Senhor. É isso que Deus trata no meu coração dia após dia. Não adianta você se corroer pelo amanhã, você se tribular pelo amanhã, você perder o seu sono, você perder a sua vida pelo amanhã. Busque o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas que aqui foram faladas serão acrescentadas. Que a gente possa, dia após dia, entender essa passagem, porque isso nos dá um descanso dentro de nós. Amém? Então, vamos lá, seguindo hoje para a 14ª parte, o 14º dia de leitura do nosso livro. Bom dia, Espírito Santo. A busca de um relacionamento profundo com o Pai e com o Filho. Vamos entrar aqui no capítulo 8. Gostaria de saber quem está acompanhando, quem estiver acompanhando desde o primeiro vídeo, quem estiver acompanhando desde o início, deixa seu comentário, tanto aqui quanto no YouTube. É possível acompanhar os vídeos também pelo YouTube, eu vou deixar o link. Na verdade, o link já está na bio, então quem quiser acompanhar por lá, deixar comentários, curtir, compartilhar com alguém desde o início, né? Então já vamos agora para o 13º vídeo. Então quem estiver acompanhando desde o início, tanto vendo as lives quanto acompanhando os vídeos, comenta, diz o que está sendo, como está sendo essa experiência para vocês. Amém? Então vamos lá. Capítulo 8. Uma poderosa entrada. Como poderia ser? Tinha entregado minha vida ao Senhor e estava lutando para viver a vida cristã. Quando penso agora sobre o que estava acontecendo comigo, parece impossível. Em fevereiro de 1972, depois da minha experiência de renascer, eu sabia que meu coração tinha sido purificado, mas as dificuldades que eu enfrentava pareciam insuportáveis. Havia conflitos em casa, indecisão sobre meu futuro e uma autoimagem tão baixa quanto o chão sob meus pés. Oh, como eu lutava com a minha vida! Era até difícil, às vezes, entregar todo o meu amor ao Senhor. Tinha tantas questões urgentes. Depois, 2 semanas mais tarde, fui preenchido com o Espírito. Esperava o céu na terra a partir daquele momento. Porém, isso não aconteceu. Minhas lutas diárias continuaram. Certamente havia grandes momentos de alegria e júbilo, e não teria trocado minhas experiências espirituais por todo o petróleo na Arábia Saudita. No entanto, lá no fundo, havia uma pergunta perturbando que me perseguiu durante meses. É só isso? Eu me perguntava. A pergunta não desaparecia. O Senhor não tem mais alguma coisa para mim? De repente, no meio de uma noite fria de dezembro, quase 2 anos depois de ter encontrado Cristo, aconteceu. Quando deitei em minha cama em Toronto, o Espírito Santo fez uma poderosa entrada no meu quarto. Parecia um choque elétrico e um cobertor quente ao mesmo tempo.
Demorei apenas alguns dias para perceber o significado do que tinha acontecido. Minha luta tinha acabado. Havia encontrado a simplicidade da vida cristã, um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Hoje, meu coração ainda está inquieto, mas por um motivo completamente diferente. Estou profundamente preocupado porque milhões de cristãos nunca receberam nem mesmo um pouquinho do que Deus tem guardado para eles. Estão perdendo a melhor parte e nunca saberão quão maravilhoso o caminhar com Cristo pode ser, até descobrirem a terceira pessoa da Trindade. Ele é aquele que nos ajuda com a luta. No momento em que o Espírito Santo entrou na minha vida, não precisei mais lutar contra meus adversários. Eles ainda estavam lá, mas a luta e a preocupação pareciam desaparecer. O que me aconteceu foi a mesma coisa dita a Israel séculos atrás pelo profeta Ezequiel, dizendo numa época de agitação política, o Senhor disse a ele: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Ezequiel 36, do 26 ao 27. O problema ainda existe hoje. Milhões de pessoas estão em uma luta diária para manter as leis de Deus e estão perdendo a guerra porque não entendem o plano de batalha do Pai. Sua estratégia não poderia ser mais sucinta. Vou colocar meu espírito dentro de você, diz o Senhor. E porque essa é a meta dele, ele quer fazer com que você, do fundo do seu coração, siga os estatutos dele. Quer que seja fácil para você manter a lei dele. Você acha difícil cumprir os mandamentos de Deus? Não se sinta sozinho. É totalmente impossível conseguir por si mesmo. E Deus não espera isso de você. É preciso ajuda. Porém, a quem você deve recorrer? Deus Pai está no céu, assim como Deus Filho. Você precisa de um amigo aqui e agora, e a pessoa da Trindade que habita sobre a terra é o Espírito Santo. É ele que você precisa desesperadamente conhecer. Se você fizesse uma pesquisa e perguntasse às pessoas o que mais queriam de Deus, a resposta provavelmente seria: quero que Deus fique feliz comigo. E é o que o Senhor prometeu ao profeta Ezequiel. Deus falou: não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel. Ezequiel 39, 29. No momento em que o Espírito Santo se torna parte de sua vida, Deus vai começar a olhar na sua direção. Seu rosto vai começar a brilhar sobre você. O grande desejo do Pai é que você o receba, seja cheio dele e tenha comunhão com ele. Isso o fará feliz. É só começar a ler o livro dos Atos e você sentirá o que Deus planejou. Os apóstolos tinham um tremendo relacionamento com o Espírito Santo e a evidência era registrada em cada página. Contudo, talvez mais inspirador seja o fato de que os atos continuam a acontecer ainda hoje. Se as obras milagrosas do Espírito Santo fossem registradas, não haveria uma biblioteca grande o suficiente para conter os volumes. O que transpirou no cenáculo não deveria ter sido surpresa. Antes de ascender ao céu, o próprio Jesus mandou seus seguidores não saírem de Jerusalém, mas esperarem pelo dom que seu Pai prometera, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos 1, 4 e 5. Cristo até descreveu o que seria e como mudaria suas vidas. Receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A vinda do Espírito Santo foi tão real quanto a vinda de Jesus à terra. Assim como os profetas previram o Messias, também previram a vinda do Espírito Santo. Centenas de anos antes de Cristo, Deus disse a Joel:
E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Joel 2, 28, 29. O Espírito Santo veio, e que poderosa entrada! O som de um vento estrondoso, línguas de fogo, uma demonstração do poder de Deus. Sua chegada à terra foi completamente espetacular. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E ouviram que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Atos 2, 1 e 4. Foi exatamente como Isaías tinha previsto. Com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo. Isaías 28, 11. Agora, quando Jesus nasceu, o momento foi marcado por paz e silêncio. Era uma linda noite em Belém, tão clara que os pastores seguiram a estrela até a manjedoura. Que contraste com o poderoso barulho que acompanhou a chegada do Espírito Santo. Criou tal clamor em Jerusalém que, ouvindo-se o som, ajuntou-se a multidão que ficou perplexa. Atos 2, 6. Eu costumava pensar que a frase "quando estava barulhento do lado de fora" significava que alguém estava correndo pela cidade dizendo: "Venham ver o que está acontecendo." Porém, não foi assim. O pandemônio do que aconteceu foi, literalmente, ouvido por toda a cidade. Veja, havia em Jerusalém judeus temente a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Conseguem imaginar o que eles pensaram? A palavra diz que quando eles ouviram este som, correram espantados para o local, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Verso 6. Completamente fascinados, perguntaram: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Versos 7 e 8. E quando eles ouviram nos declarar as maravilhas de Deus em seus próprios idiomas, se perguntaram: o que significa isso? Verso 12. Sua estrondosa chegada não aconteceu em um templo feito de pedra. Em vez disso, o Espírito Santo apareceu para 120 cristãos que se tornaram o novo templo de Deus. Você lembra que quando Salomão terminou seu templo, ele tinha 120 sacerdotes trocando trombetas? Segundo a Crônica 5:12. As escrituras registram que, então, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Verso 13 e 14. Aconteceu novamente no cenáculo. 120 se ajuntaram e o Espírito Santo de Deus encheu o templo. Por que 120? É o número do fim da era da carne e o começo da era do Espírito. No Gênesis, onde por 120 anos Noé construiu a arca, a era da carne terminou. Deus disse: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Gênesis 6:3. É precisamente por esse motivo que o Senhor juntou 120 no Pentecostes, para que Deus, Espírito Santo, pudesse ser liberado entre as nações. Foi o que marcou o começo da era do Espírito. Os observadores não conseguiram entender o que estava acontecendo. Alguns zombaram deles e disseram: eles beberam vinho demais. Atos 2:13. Porém, Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Verso 14 e 16.
Os 120 estavam tão cheios do Espírito que não conseguiam se aguentar sobre suas próprias pernas. O Espírito era tão poderoso que tomou controle das ações dos cristãos. Ele operou mudando seus discursos, suas emoções e seus comportamentos. O que Jerusalém testemunhou não foi embriaguez, mas a incrível alegria que surge quando o Espírito toma controle. Já fui acusado de algumas coisas também. Que transformação no time do Pedro! Isso fez com que surgisse o pregador que havia nele, e ele levantou sua voz e falou com ousadia para a crescente multidão. Porém, quem você acha que lhe entregou as palavras? A mensagem cativante vinha do Espírito Santo, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 1:5. Isso mesmo, o Evangelho é pregado pelo Espírito Santo. Lembre-se, a palavra diz, o Espírito trabalhando com eles. É Ele quem faz a obra. Agora veja o que começa a acontecer de repente no livro de Atos. O Espírito Santo dá enorme autoridade àqueles que o recebem. São 3 horas da tarde quando Pedro e João estavam indo ao templo. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Atos 3:2. Virando-se para o mendigo desgrenhado, Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós, verso 4. É uma coisa maravilhosa ver um homem completamente entregue ao Espírito Santo. Pedro estava cheio de uma ousadia e de um poder que nunca tivera. Quando olhou profundamente dentro da alma daquele pobre homem, olhando diretamente pelos olhos, o mendigo sabia que Pedro e João não estavam brincando. Uma coragem sagrada tinha tomado posse dos apóstolos. Quando Pedro disse, olhe para nós, o homem imediatamente olhou para eles com atenção, esperando receberem deles alguma coisa. Então Pedro falou, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Verso 6. Ele o pegou pela mão direita, ajudou-o a subir instantaneamente aos pés, e os tornozelos do homem ficaram fortes. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Verso 8. Você pode imaginar a consternação no templo? O mendigo fez uma entrada triunfal. Eles o reconheceram imediatamente e ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha lhe acontecido. O poder e a autoridade que os apóstolos receberam começaram a tocar as vidas em todo lugar. Seu ministério foi seguido por muitos sinais e maravilhas entre o povo. Atos 5:12. E qual foi o resultado? Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhe eram acrescentados. Verso 14. Os sinais que se seguiram à vinda do Espírito Santo levaram as pessoas diretamente a Cristo. Esse é um importante fato a ser lembrado. O que aconteceu no cenáculo não foi uma experiência única, nem uma nota de rodapé da história. Os cristãos, cheios do Espírito, estabeleceram uma relação contínua com o Espírito Santo. Eles permaneceram sendo preenchidos. Quando Pedro foi chamado perante ao Sinédrio por causa da cura do mendigo, eles perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Pedro estava cheio do Espírito Santo quando falou. Atos 4, 7, 8. Não estamos falando no passado, mas no presente, cheio, descreve o apóstolo daquele exato momento. Várias vezes na Escritura, quando os seguidores de Cristo são retratados como cheios do Espírito, a referência é para um novo preenchimento, não para algo que aconteceu ontem ou no mês passado. Pedro estava tão cheio do Espírito no templo que teve autoridade sobre os seus críticos, sem medo, e falou. Autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e de todo o povo de Israel
que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem aí está curado diante dos senhores. Atos 4, do 8 ao 10. Você percebe que o poder do Espírito pode preenchê-lo de tal maneira que você não temerá absolutamente ninguém? É possível estabelecer tal comunhão com ele que mesmo dirigir-se ao líder de uma nação não causaria nenhuma apreensão. O Espírito levantará sua cabeça, alinhará os seus ombros e lhe incutirá uma inesperada confiança. Quando viajei para o Vaticano em Roma para conhecer o Papa, pensei que ficaria nervoso. Contudo, isso não aconteceu, porque eu estava concentrado em meu objetivo, e entre os líderes do Vaticano senti mais fome pelo Espírito, pelas coisas do Espírito. Amém. Glória a Deus. Como é bom ver e presenciar o poder do Espírito Santo. Como a gente tem lido dia após dia, o Espírito Santo é o poder de Deus em nós. Não negligenciem isso, não apaguem isso, não apaguem o Espírito Santo. Clamem por ele. Então, que a gente possa, nesses próximos dias, enxergar e ver palpavelmente o poder do Espírito Santo agindo através de nós, em outras vidas. Que a gente se encha constantemente do Espírito Santo. Não deixa acabar, não deixa faltar lenha. Busque dia após dia. Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos por tanta graça, por tanto amor derramado sobre nós, Pai. Obrigado pela sua revelação, obrigado porque o Senhor não nos tem faltado, porque o Senhor tem nos revelado cada dia mais. Espírito Santo, como é bom estar em comunhão com você, como é bom ouvir a tua voz, como é bom cada dia mais te conhecer. Nós queremos e ansiamos por isso mais e mais. Senhor Deus, abençoa nosso final de semana. Que a gente possa te glorificar com a nossa vida, te louvar em todos os momentos, te enxergar, Pai, e dar glórias a ti, Pai, que é o único digno de toda honra e glória. Que a gente não te troque por nada, Pai, que a gente não te troque por moedas, que a gente não seja atraído pelas ofertas desse mundo, Pai, e que a gente esteja com os nossos olhos fixos em ti, Pai. Nós glorificamos o teu nome, Pai, porque o Senhor é santo, 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 santo. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma live, por mais oportunidade de estar na sua presença e poder compartilhar da tua palavra, Pai. Nós te agradecemos, abençoa a nossa vida, a nossa família, os nossos dias, Pai. Em nome de Jesus, é por isso que nós te agradecemos, Pai. Amém. Amém, gente. Um ótimo final de semana a todos vocês. Que vocês possam refletir a imagem de Cristo para as outras pessoas. Saibam que Deus conta com vocês. Abram seus corações para eles, sem preocupações, sabendo que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Um grande dia a todos. Até amanhã.